por trás dos fenômenos paranormais. Este é o Defining Gods. Eu sei a espiritualidade, ocultismo paranormal. Estamos chegando ao vivo no Sempre vi essa merda, só baixa ponto .mod. Instagram. E estamos ao vivo sem aquela vinheta do início. Que sacanagem. Os paranormais. Essa é a Defining Ghost. Tô com uma luz em mim. É. Você é a luz. É raio, estrela e lua. Manhã de sol. Nós temos alguém, será que é a Roberta que está nos assistindo? Não, tinha uma pessoa aguardando. Muito boa noite. Quem está conosco, será que é a Kátia? Sejam bem-vindos, estamos guardando mais alguns ingressarem para realmente começarmos a nossa live. E temos surpresas. Alguém é capaz de imaginar o que possa ter ocorrido? Eu posso. E queremos... Tá como homem com H? com H ainda. Ah, isso é coisa do Alexandre Maroto brincando com meu nome aqui. Você anda muito rebelde. Muito boa noite, sejam bem-vindos à live do Defining Ghosts. Como estão vocês? Digam seus nomes, de onde vêm, para onde irão. E aproveite. Qual planeta? Nibiru, talvez, quem sabe. Comentem aqui o que vocês acharam da música que está tocando por trás. Os fenômenos paranormais. Esse é o Defining Ghosts. Mas por favor, como a gente só gosta de elogios, se o seu comentário for ruim, exima. Comentário ruim aqui só se for com superchat. Como não temos superchats, eu passo o nosso Pix. E digam quem está aqui com a gente. Pode enviar uma folha de cheque por correio. Cheque. Não é mesmo? O senhor é bem novo. Uma folha de cheque por correio. O senhor é bem novinho. Promissória. Uma promissória. Também aceitamos promissórias. Sintam o flow da música. Nota promissória. Defining Ghosts. Muito boa noite, gente. Estamos aguardando mais um pouquinho para tratarmos de uma notícia reveladora. Problemática. Surpreendente. É ver para crer. Nem nós acreditamos. Sejam muito bem-vindos. Muito boa noite. Enquanto aguardamos a revelação da noite, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo e chamando a presença de todos aqui. Muito boa noite, seu Alexandre. Como é que o senhor está? Como tem passado? Ele está bem, eu garanto. Tá bem? Eu imagino que esteja bem nutrido. Dona Roberta, seja muito bem-vinda. Boa noite do Defining Ghosts. Aquele beijo querido de coração para você. Boa noite. Como vocês estão? Como foi a semana? Tranquila? Não, mas sobrevivemos. E olha quem está nos dando boa noite, a querida Kátia, que também nos revelou coisas muito bonitas essa semana, hein? Muito. Kátia sempre poderosa, com o dom de nos trazer surpresas. Seja muito bem-vinda, Kátia. Boa noite. Eu acho que esse fundo que eu coloquei é pior que aquele outro, não é? Não, mas o hoje senhor tá preparando uma maionese.
Vamos tentar nos colocar, deixa eu ver aqui se dá pra que as pessoas possam ver isso de alguma forma. Estamos aguardando mais uns minutinhos para realmente começarmos a live. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gosto quando fica assim. Eu não Fechadinho? gosto. Porque Na tira horizontal? Assim, os três coisinhas assim. Eu acho legal. É que impede meu potencial. Olha só, olha o meu set. Aliás, você que quiser comprar alguma porra desse meu set, olhe na descrição do vídeo que você vai conseguir comprar isso. Veja só. Eu tô tentando trocar de cena aqui. Calma aí. Enquanto a Alexandre troca de cena, você eu vou descobre dando os boa segredos. noite. E ó, o que a gente vai revelar aqui, a Globo não mostra, hein? Olha, isso Globo não mostra. você não pode simplesmente pegar e colocar numa cena desse tipo. Aí, ó. Aí eu gosto disso. Eu acho que o público não gosta. Ele não gosta Pode muito ser. dessa imagem. Mas hoje eles fazendo- opinam. Fazendo só uma... Muito bem, gente. Nós temos o sinal daquele vídeo, aquele vídeo revelador. Chegou para nós alguma coisa já ou não? Temos? Vamos aguardar mais um minutinho, gente. Espero que vocês tenham paciência um pouquinho só, porque nós precisamos passar uma mensagem para vocês que nos foi enviada. E quanto mais pessoas tiverem, a gente não vai fazer você esperar a noite toda, mas vamos aguardar só mais algumas pessoas entrarem, que é importante que vocês aguardem só um pouquinho, tenham paciência, interajam com a gente, deem boa noite, porque nós estamos desejando a todos vocês uma boa noite. Já estamos com a Kátia aqui, diga seu nome. Por onde que você veio, né? Veio pelo anúncio dessa live no Instagram. Nós vamos ter uma informação para passar para vocês, tá? Se vocês são audiência cativa já do nosso canal, mais uma vez bem-vindos. E daqui a pouquinho a gente vai ter que colocar no ar uma informação não tão boa, mas melhor do que a gente falar é a pessoa que vai aparecer no vídeo para vocês. Enquanto isso, opinem. O que vocês acham dessa música que está tocando no fundo? Descubra os segredos por trás Dos fenômenos paranormais. Não precisa ser Até sincero. agora são as mesmas pessoas que estão desde o início. Dá pra perceber que a música foi uma grande porcaria. Ah, não. Fale por você, pô. Não tenho carinho pela essa música. O problema é o Defining Ghosts. Concordo. Se a gente conseguisse ajustar esse define para você define, aí Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. A próxima versão dessa música eu quero fazer em enredo de escola de samba. Ela tem potencial para isso. Não tem? Eu Ó, acho que a gente podia fazer várias versões alternativas. Podia fazer em trap, vários versão trap. versão axé. Quem está com a gente? Nos deem boa noite. Sejam Uma bem-vindos. versão de música indiana também. Aí sim ia ser legal. O que eu queria... Queria saber quem está aqui com a gente. Se alguém assistiu a nossa última live com o Mago Fagundes. E nós estamos aí para fazer 2 outras lives muito legais, hein? Viremos aí com quem gosta de assistir conteúdo sobre sociedades secretas, ocultas. Vocês vão gostar de uma das nossas próximas lives, provavelmente aí para a segunda quinzena, e provavelmente para a semana que vem teremos a presença de mais uma bruxa. Descubra os
que já participou também de canais grandes, então não vou revelar ainda, mas eu acho que temos bons convidados vindo pela frente. Ó, temos mais chats aqui no privado. Vamos ver quem falou conosco no privado. Olha, a Roberta mandou baixo background. Boa noite, Roberta. Tudo bem? Do abaixo background. No privado, ainda bem que foi no privado. Ainda bem que foi no privado, ninguém viu. Ninguém viu. Quando eu podia estar matando, mas é mesmo? Eu também acho. Baixa essa porra, caralho. A gente combina uma coisa no bastidor. Um dia antes, para fazer tudo bonitinho. Daqui a pouco as pessoas saberão porque estamos nesse modo amarelo do fundo aqui e a musiquinha. Não é rosa? Modo maionese. Aonde que você tá vendo rosa, guria? Nossa, meu monitor tá descalibrado. Deixa eu ver. É um rosinha. Vai lá. Não dá nem pra saber. Eu acho que é a nossa convidada chegando, hein? Eu acho que é a nossa convidada chegando. Vou esperar a Roberta voltar. Vocês podem dizer pra nós se no Natal vocês querem uma live. Também teremos como presentes. Eu já posso vir de Papai Noel. Eu já posso até, né? Tamanho da pança e é só botar uma coisa vermelha. E a barba já dá, né? Gorro eu posso comprar. No Paraguai. E vamos esperar a Roberta voltar, porque ao retorno dela acho que já podemos soltar o vídeo. Ela voltou. Chegou a pizza aí? Vida em condomínio. Como é a vida em comunidade, em condomínio? Eu estava falando aqui para nossa audiência que quem chegou aí é a nossa convidada. Sim. Ela está aqui na sala esperando. Bom, eu acho que não vamos nos alongar mais. Nós já estamos no ar há quantos minutos? Há quase 15 minutos. E nós teremos que lançar um vídeo para vocês aqui. E depois vamos explicá-lo. Alexandre, você está com ele na agulha? Para quem é dos anos 80, lembra disso? Bem na agulha. Ó, acho que é o momento certo. Estamos com 7 pessoas ao vivo. E eu acho que devemos passar o vídeo. Não saiam do canal. Nós temos um vídeo muito importante para passar para vocês, um recado. Eu vou até tirar o background aqui. Oi, gente, tudo bem? Infelizmente, eu estou com problemas técnicos. Aqui veio o técnico, veio o modem, explicou para mim, fez várias atualizações, mas eu ainda estou com os vídeos travando. Então, continua seguindo o perfil, fica ligado, ok? Porque nós vamos depois soltar outra data para fazermos aí o nosso podcast. Beijo! Beijo. Então é isso, minha gente. A Silvia Briana está com problemas. Para quem vem acompanhando o nosso canal, vem acompanhando as tentativas de participação dela, nós temos até um vídeo que está aqui no canal em que o áudio dela ficou muito prejudicado. E para que nós tínhamos pensado nessa live aqui com ela, para que ela pudesse falar daquelas coisas que ficaram incompreensíveis na outra participação, né? E nas tentativas que fizemos aí nos dias que se passaram, né, no meio da semana para cá, infelizmente, a conexão dela deixou ela de novo na mão. Então, nós tentamos de tudo, fazer com que fosse por outra rede e tal, e não deu. Então, assim, tanto ela quanto vocês, que são audiência, que vem aqui também por ela e também pelo nosso conteúdo, a gente então entendeu que seria o melhor não transmitir dessa forma, né? Senão vocês não entenderiam, não ficaria legal. Ela tem tanta coisa bacana para passar e era nisso que a gente estava pautado para hoje, tá? Então, quem quiser ficar conosco, fiquem e sejam sempre muito bem-vindos. Nós vamos falar das coisas do canal, só que hoje, como infelizmente aconteceu essa questão de novo da qualidade,
nós vamos fazer um formato um pouco mais de bate-papo entre a gente. Quem tiver aqui com a gente quiser conversar, aproveitem, tirem dúvidas, conheçam as pessoas que estão aqui desse outro lado. A gente também tem um interesse genuíno em saber quem são vocês. A Kátia está aqui com a gente. Então, fiquem com a gente e vamos conversar. Vamos fazer essa live acontecer. Vamos fazer essa live ficar legal. E aí, qual que era a ideia? Fala aí. Só um adendo à participação da Silvia Briana, tá? Essa seria a terceira vez que a gente estaria tentando fazer uma gravação com ela. E é sério, alguma coisa muito estranha vem acontecendo que acaba não dando certo. Nós fizemos uma gravação anterior, não foi um episódio, uma live, né? O episódio gravado, a hora que fomos checar, o áudio dela ficou travado, estava incompreensível, não teve como arrumar. Daí, né, propusemos para ela, vamos fazer uma live, né? Então tentamos na live também, começou a dar problema na live. E essa seria a terceira vez também com problema. E eu digo assim, naquela gravação que a gente fez, que nem foi ao ar, a Silvia fez uma previsão, fez 3 previsões, né? Ela fez uma para cada um de nós. Fez. Uma das coisas, bizarramente e de um jeito completamente inacreditável, está acontecendo. Tá? Ela tirou cartas pra gente do tarô naquele dia, né? E na minha, ela fez uma previsão que eu vou só dizer o que ela previu. Eu não vou contar o que foi ainda, porque eu vou esperar dar certo, tá? Na hora que der certo, eu conto para vocês. E ela falou assim, tem uma coisa que te angustia há muito tempo e vai se resolver nesse ano. É uma coisa que envolve muito dinheiro. Tá? Não é que eu vou ficar rico. Certo? Não é isso. Mas, inacreditavelmente, depois de umas 2 semanas dessa previsão, aquilo caiu inesperadamente. Era uma coisa, realmente, que me angustia há mais de 10 anos. Tá? Como que angustia e você esqueceu do negócio? Não. Eu não esqueci. É que para mim era uma angústia irresolvível. Irresolutível. Irresolvível. Eu não sei qual é o termo correto para esse momento. Precisaremos de ajuda do Google em alguns momentos. Durante todo o período. Mas bizarro o negócio. Tá? Me deu medo. Até o momento está indo tudo para a resolução exatamente dessa coisa. Sensacional. Não, é sensacional. Então, assim, a gente pede, nós vamos ficar insistindo até dar certo. Tá? Porque a gente não é de desistir também. Seja num episódio gravado ou seja numa live, Silvia Briana vai participar do nosso podcast. Tá? E vocês, né, no caso, não vão perder a oportunidade de conhecer o trabalho dessa bruxa, podemos falar assim, Roberto? Sim, não, com toda certeza, bruxa. Uma bruxa muito querida. Muito. Ela mandou o vídeo para nós aqui, né, para que ela pudesse aparecer de alguma forma aqui para vocês. A gente lamenta. Acredito que ela também vai postar esse vídeo lá no Instagram. E aí vocês vão conseguir também ver o quanto tudo isso que a gente está falando aqui é verdade, né? A gente já teve contratempos com outros convidados de chegarem mais tarde, mas o que fez a gente esperar uns minutos aqui era justamente para a gente fazer com que o vídeo da Silvia chegasse a mais pessoas, que vocês pudessem entender o que está acontecendo, tá? Dito isso,
Permaneçam com a gente se quiserem, são muito bem-vindos. A gente vai falar sobre muito do que a gente já produziu aqui no canal, o que está por vir, de repente tirar dúvidas de vocês. A Kátia é uma querida que sempre está aqui com a gente, se quiser conversar com a gente é muito bem-vinda. Estamos em 4 aqui na audiência do Defining Ghosts no YouTube. Se vocês quiserem conversar com a gente, serão muito bem-vindos, como já estão bem-vindos, né? Então é isso, gente. Dito que Silvia não conseguirá participar conosco, vamos à nossa forma de agradecer com que vocês estejam aqui. E o que a gente vem tratando, e é até legal comentar com todos, é que a gente vem conversando, que é um pouco da nossa, um pouco de nós, levar tudo muito a sério, mas também ter um lado mais divertido. E tem muito nos nossos vídeos de coisas engraçadas que a gente acaba comentando. E uma forma de deixar isso ainda como uma marca do canal é a gente ter um momento, a gente está planejando ainda, hoje é um exercício por conta da falta da Silvia, mas de a gente ter uma live, pelo menos no mês, um pouco mais divertida, um pouco mais descontraída, de um bate-papo, como o Alexandre vem falando, de um boteco, né? Um boteco místico, um boteco mágico, um boteco para a gente falar das coisas que nos são interessantes e que provavelmente sejam interessantes para vocês também. O nome que a gente tinha dado para esse quadro, por isso que vocês estão vendo que tem algumas coisas diferentes, o fundo aqui, era o Divagando na Maionese, que foi uma frase perpetuada, icônica, do grande filósofo Alexandre Broto, esse que está no seu canto superior esquerdo da tela. O Divagando na Maionese... É bom falar, né, que o Alexandre é o que está no canto superior esquerdo, né? É bom deixar claro. Porque, né, vai que o Alexandre é um mago, né? Ele toma diversas formas e ele poderia estar se apresentando aqui como o nome de Roberta. Né? Formas geralmente obesas. Bem alimentadas, vamos colocar assim. Vamos colocar. Formas bem alimentadas. Formas rechonchudas. Gente, mas assim, aproveitando, Lu, que você está falando que isso aqui é para ser meio que um boteco, aí eu vou fazer uma pergunta que eu faria. E é um boteco mesmo que nós vamos xingar pessoas. Então, se você tiver aí, aguarde. Nós vamos xingar. Nós vamos xingar outros podcasts, inclusive. Eu fiz até a minha de petisco. Então, é isso, você não vai xingar ninguém. Nós temos censura. Esse país é um país com censura, meu amigo. Não tem espaço. Mas eu tenho uma coisa que eu perguntaria se eu tivesse numa mesa de bar. Eu acho que não sou eu o único Alexandre aqui, né? Moraizinho. Vai, vou perguntar. Vocês por favor, tiveram Roberto, algum problema? Nossa, é duro ser minoria nesse lugar. Vocês tiveram algum problema com eletrônicos, senhas, acesso, luz, nessas 2 últimas semanas? Com toda certeza. Eu tive também. Você teve, Luciano? Tive. Eu tô pensando. Eu acho que tive alguma coisa com internet. Senha que você esqueceu. Já sei onde essa... Ainda tá vigente isso? Ainda tá vigente? Então, eu estou perguntando isso por quê? Porque vocês sabem por que eu estou perguntando, né? Eu sei. Você sabe. Então, essas 2 últimas semanas eu tive vários problemas, mas ontem muito mais latente, né? Que teve um problema com toda a fiação ali da região de onde eu trabalho, ela pegou fogo, a gente ficou sem comunicação, a internet não queria voltar, e hoje a mesma coisa. E a gente precisando, enfim, autorizar um monte de documentos que só funcionaria ali dentro e não funcionava. E aí hoje eu saí do trabalho e ainda tinha um monte de fios, assim, todos soltos, e que não teve a ver com chuva, nesse caso especificamente. Mas você não quer perguntar aí para nossa audiência, Lu, se alguém teve problemas com comunicação, e-mail que foi errado, que não era para ter enviado, ou se recebeu um e-mail errado, ou se teve uma discussão. Mandou um nudes que não deveria Mandou ser mandado. nudes, cara. Pode.
Pode muito ter acontecido, que são problemas relacionados à comunicação e aos meios de comunicação. Essa é uma pergunta que eu faria real num boteco, por isso que eu estou fazendo para vocês aqui. Então, já aproveitando isso e sabendo qual é o destino de uma pergunta como essa, é que eu transmito da demônia, eu transmito à nossa audiência a pergunta e comentem aqui no nosso chat se vocês também tiveram problemas com eletrônicos, com elétricos, com coisas estranhas, senhas perdidas, fotos sumindo. Isso sim, isso é um relato meu. Eu sou o tirano do Instagram, sou eu que cuido do Instagram do Defining Ghosts, e essa semana a nossa logo sumiu. E eu não sei como, mas eu sei onde a Roberta quer chegar, e eu pergunto a vocês, alguma coisa nessas 2 últimas semanas aconteceu que vocês queiram contar pra gente? Nós temos uma teoria, não é nossa, mas a gente acredita que esteja acontecendo algo cósmico bastante interessante e que justifique algumas coisas que estão acontecendo de forma misteriosa. E escutem esse barulho, ó. Ele não estava funcionando até eu falar isso. A mudança das câmeras aqui. Não estava funcionando, eu estou burro. Mas antes de que vocês acompanhem com a gente aqui, eu queria até que a Kátia está com a gente. Kátia, é só apertar o Enter aí, que eu sei que você tem pergunta pra gente. Queria que o Alexandre metamorfasse para que as boas energias façam a sua fluidez aqui entre os que estão presentes conosco. É hora de morfar. Ele não sabe. Isso, cadê? Olha lá, olha lá. Aê! A bunda brilha que nem a de um vagalume. Aê! Porra, funcionou pela primeira vez na primeira tentativa. Mas quanta foi o quê? 2 semanas tentando ajustar microfone, tentando fazer funcionar, tentando... Quantas coisas a gente não teve? Hoje mesmo, aí deu muito rolo. Muito rolo para mim. Então vamos lá, vamos entrar nesse assunto polêmico. Então, né? Qual é o problema disso? É o tal do Mercúrio retrógrado, que as pessoas falam, e aí fala, ele é um vilão, ele é não sei o quê, ele é não sei o que lá, enfim. E quem me conhece sabe que eu adoro astrologia, porque a astrologia não é magia, não é, ela é uma coisa exata, né? É a posição dos planetas, o alinhamento dos planetas e a interpretação desse alinhamento. E aí, para começar a explicar um pouco, né, e falar um pouco do que aconteceu, quem é Mercúrio, né? E aí até deixei separado aqui, né, o que ele simboliza. Espera um pouquinho só. Mercúrio aqui, características-chave, Mercúrio nos elementos. Comunicação, entusiasta, espontâneo, pensamento criativo, às vezes impulsivo. Aqui a gente está falando um pouco de Mercúrio em cada um dos elementos do zodíaco, né? E aqui seria, no caso dos elementos do fogo, Áries, Leão e Sagitário. Então, tem muito a ver com a comunicação, entusiasmo, espontaneidade, pensamento muito criativo, mas impulsivo. Já nos elementos de terra, Touro, Virgem e Capricórnio, comunicação prática e estruturada, foco nos detalhes e eficiência. E aí, ar, Gêmeos, Libra e Aquário, comunicação leve, né? A diplomacia geminiana, libriana, né? Comunicação leve, sociável, intelectual, curiosidade e pensamento inovador. Já os elementos de água, no qual eu me encaixo, comunicação emocional intuitiva, pensamento profundo, mas às vezes subjetivo. E aí aqui, na mitologia, ele está associado ao deus romano Mercúrio. Vocês manjam de mitologia, meninos? Sim. Sim? Algumas coisas, sim. Já. Então, legal, porque aí a gente vai ver se faz sentido também um pouco dessa associação, né? Ele está associado ao deus romano Mercúrio, Hermes na mitologia grega,
o mensageiro dos deuses conhecidos por sua astúcia e velocidade. Então, vocês veem que está tudo conectado, é sempre a comunicação, é sempre a mensagem, né? Hermes, na verdade, é o mensageiro. É o mensageiro, não, ele é o interlocutor, ele é o cara que traduz a mensagem. Ele traz a mensagem dos deuses, tanto que a gente usa no direito a hermenêutica, né, que é uma forma de interpretação das normas, né, das leis, etc. Então, Hermes, sempre que se fala, inclusive, do hermetismo em si, né, o hermetismo também está vinculado a isso. Era isso que você queria falar? E outra coisa, não, era nessa linha, só que eu ia tratar de uma forma mais pop. Você, dona de casa, minha amiga, colega de trabalho, você tem um Tupperware em casa? Se tem, sabe que ele é fechado de forma, o quê? Hermética. Aê! Por quê? Porque não é vedado o acesso de ar ou qualquer outro tipo de substância. Logo, Hermes Trismegistus, ou seja, o Hermes 3 vezes grande. Estamos em 3 na live e o 3 é um número extremamente místico. Extremamente cabalístico e extremamente ligado a um assunto que nós vamos tratar em uma outra live, que são sociedades secretas, sociedades ocultas, que o 3 aparece em quase todas elas. Aqueles que já se depararam com assinaturas de maçons encontram o quê? 3 pontos. Né? Então, aí a gente tem algumas conexões que a gente pode mais para frente, se não hoje, mas mais para frente citar. Né? Então, dona Roberta, continue a sua explanação. Vamos acrescentar isso. Esse período, você já falou a causa? Você já não falou ainda? Não, eu ainda estou falando, ainda tô falando o porquê disso. Aí então eu vou falar agora o quê? então Astrologicamente, Mercúrio nos ensina sobre a importância do diálogo, do aprendizado constante e da capacidade de adaptação às mudanças do cotidiano. Sua posição no mapa natal revela muito sobre como as pessoas se conectam com o mundo ao seu redor. Mas aí, Roberta, e por que os aparelhos falham, né? Porque aí a gente tem o período de retrogradação de Mercúrio, que é quando ele começa a dar um passo para trás. E o que isso significa? É um momento de que, quando a gente fala da retrogradação de Mercúrio, é um momento de revisitar, de repensar. Então, é muito, muito comum, né, nesses períodos de Mercúrio retrógrado, que a gente volte um pouco ao passado e repense algumas atitudes. Se alguém aqui não fez isso, assim, tipo, aproveita, que agora é o momento de voltar, dar 2 passos para trás e fazer um conserto de rota também. Então, ele não só quebra eletrônico, ele é um momento de você pegar, tirar o carro do trilho e colocar ele de novo de modo correto. E aí, aqui. A ideia de que até que dia? Acho que até dia 28, não sei, de dezembro. Mas assim, ele é muito temido, super temido, tal. Tem gente que fala, eu até ia pesquisar alguma coisa, falar assim, pontes caem durante o período de Mercúrio retrógrado, tal. E acho que é até legal a gente dar uma levantada. Busquei aqui, inclusive, esses aspectos. E então, em alguns períodos aqui, por exemplo, no ano de 2007, né, em 1º de agosto, que sim, estava dentro desse período do Mercúrio retrógrado, houve um colapso de uma ponte em Minneapolis, né, nos Estados Unidos. Então, e pior, teve coisas piores. Além disso, acidente nuclear de 3 Mile Island, em 28 de março de 1979, também coincidiu com esse período. É louco, né? E aqui, ó,
Por que os eletrônicos são afetados? Mercúrio rege a tecnologia e dispositivos que facilitam comunicação e processamento de dados, como computadores, celulares e sistema de internet. E durante a sua retrogradação, palavra, hein? Essa energia simbólica, ela fica perturbada, causando falhas, atrasos e mau funcionamento. O metrô já falhou aqui esses dias também, aqui em São Paulo, a gente já teve problemas com o metrô, telecomunicação nem se fala. A nossa última live de domingo, eu não consegui encerrar, porque a minha internet foi interrompida. O Alexandre estava com problema no microfone. O Rodrigo Faro foi demitido essa semana. Comunicador. Não sabia. É verdade. Saiu da Record. Mas isso aí não é catástrofe. E aí, por que isso faz sentido? Simbolicamente. Não é catástrofe. A astrologia, ela trabalha... E aí vocês vão me complementando, vocês que são os reis dos arquétipos aí. A astrologia trabalha com arquétipos e sincronicidade. Vocês são bons de sincronicidade também. Mercúrio retrógrado simboliza revisão e reavaliação, que era aquilo que eu estava falando, né? Então, é um convite para desacelerar e repensar o uso da tecnologia e das informações. Estou falando simbolicamente, mas a gente traz isso para a nossa vida pessoal também. E os desafios, situações que nos obrigam a resolver problemas com paciência e criatividade. Cara, se eu não tenho isso aqui para resolver, como que eu vou fazer isso? E aí que vem um pouco de você voltar um pouco, né, ao que você era, ao que você fazia antes de ter tudo isso, e tentar resolver aquela situação de uma forma mais criativa e talvez menos analógica. Ale, tivemos um bom exemplo dele. O que ele fez? Ele pegou o microfone dele e trocou pelo microfone dele antigo, que é muito melhor, que a gente consegue te ouvir, que a gente consegue, falar com você e não se incomodar com barulhos. Então, você faz o quê? Você dá um passo para trás, você volta para o antigo e segue a vida. Então, é o momento de usar a criatividade e algumas outras artimanhas que vão colocar a gente no trilho de novo. Fala, Luciano, que você tá aí todo se coçando na cadeira. Não, tô ouvindo porque tá legal pra caralho. Ele tá sentindo os efeitos de Mercúrio retrógrado na pele nesse momento. Na verdade, não, então é legal, assim, eu acho que nada é por acaso, tudo tem uma conexão. Mas quando a gente fala de astrologia, tarô e o baralho cigano, eu sou super suspeita e vocês sabem disso. Sim. Eu pensei que a Roberta ia falar magia, tarô, o baralho A4, eu pensei que ela ia falar. Mas essa comunicação, e aí a questão, essa comunicação, né, porque até pontes, por exemplo, você vê uma queda de ponte. Elas ligam. Exatamente nesse período, exatamente. Elas estabelecem uma ligação entre uma coisa e outra. E a ligação entre o paranormal e o mundo físico? Também é abalada por isso? Por exemplo, jogar tarô nesse momento é recomendável? De repente não pode ser esse tipo de comunicação também afetado? E principalmente por ser já algo envolvido com uma coisa esotérica? Nossa, você me lascou agora, Alexandre, mas pode muito. Pra caralho. Não, ele tá dando risada, mas é foda. Não, ele quebrou minhas pernas agora. Não, agora eu queria a Silvia Briana aqui para responder isso. Mas eu concordo, porque assim, hoje, a comunicação para nós hoje, ela é feita por uma forma eletrônica. Mas ela não tem a sua origem no meio eletrônico. Se nós estamos falando de um dos pontos que é uma comunicação, como a gente fala lá da Spirit Box, da Ghost Box, do tarô, de outras formas de oráculos, que são formas de comunicação, também devem ser afetadas. Né? Então, por lógica. Eu curti pra caralho. Por lógica. A referência. Muito, não, a pergunta foi sensacional. Trouxe. Você já pode até ir embora, Alexandre. Você já deu pro que você veio. Obrigado, eu não jantei ainda. Foi embora. Putz, perdemos o Alexandre. Quer ver que a gente ia perder a audiência? Aí ele voltou, Eu não tô com fome, E olha, aí eu fui buscar, né, se faz sentido isso. E faz, por quê?
porque durante esse período a intuição pode ser um pouco mais sensível. E aí ela pode ser mais sensível e menos objetiva. Isso faz o quê? Você ter leituras equivocadas. Fantástico. Ah, que fofo! Olha o Jairo com a gente aí. Ô, Boa Jairo. noite, meu querido Jairo. Alexandre, seja educado. Dê oi para as visitas. Ele deu. Eu dou. Fazer que nem a É só minha uma mãe. brincadeira. Ia me tirar do quarto. Ele tá fazendo Ia bom me uso tirar de do quarto. Mercúrio retrógrado. Chegava a prima dela, eu tava no quarto. É. Vai lá dar oi. Não, engraçado, só fazendo uma parte que a gente falava assim, diga que eu não tô, né? Aí vinha até a tua porta do quarto. Eu morava em prédio, ou eu me suicidava, ou eu tinha que dar oi. Às vezes eu morava no balançava. sótão. Eu morava no sótão, eu conseguiria sair pela janela. No telhado. Não dava nem para se esconder. É. Mas olha, gente, aproveitando que o Jário chegou, Jário, meu querido, muito bem-vindo. Você não sabe a alegria que você nos traz em ser recorrente aqui do canal. Muito obrigado. E a gente estava comentando aqui sobre o que está passando aqui embaixo, os efeitos de Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado, né? A Roberta trouxe esse tema e só para... Nós estamos em 6 aqui. Só para a gente deixar claro também para vocês, daqui a pouco a gente passa de novo, a Silvia Briana, infelizmente, está com problemas na sua internet e isso está dificultando novamente a participação dela. Tá? Ela gravou um vídeo muito gentil para nós e isso, sem dúvida nenhuma, é que gerou o interesse em falar de Mercúrio retrógrado, porque, sem dúvidas, também é um dos efeitos do Mercúrio retrógrado as falhas na comunicação. E o Alexandre Repita 3 vezes. Repita 3 vezes. Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado. Um prato de trigo para o Mercúrio retrógrado. Eu, se fosse músico e fizesse composições em português, esse seria o nome do meu disco, Mercúrio retrógrado. Mas aí o Alexandre trouxe uma muito legal, que interferiria Mercúrio em retrocesso também em comunicações que vão além ou para além das comunicações que envolvam pulsos eletromagnéticos, eletrônica, né, telecomunicações, como, por exemplo, o tarô, como, por exemplo, o baralho cigano, como, por exemplo, outros oráculos, interferiria? O que vocês acham? O que você acha, Jairo? Você acha que Mercúrio, agindo de forma retrógrada, ele, olha, eu falei de primeira, ele que é responsável por essa visão, por esse arquétipo da comunicação, também representado na mitologia por Hermes Trismegistus, talvez eu tenha dito certo ou não, né? O Hermes da comunicação, teria ele influência na comunicação também de um aspecto sobrenatural? E aí temos Jairo aqui, já falando com a gente. Vamos colocar aqui, ó. Jairo Machado nos diz: para mim, os alienígenas interferem muito até nos meios de comunicação. Olha a conexão que Jairo faz com a nossa live, com aquele ufólogo chamado Rafael, né? E aí eu lanço para vocês, meus queridos Roberta, meu querido Alexandre, que digam sobre as suas percepções quanto a alienígenas nesse contexto. Até porque Alexandre tem muito a contribuir. Alexandre é um amigo meu, não é à toa que é meu amigo, ou eu sou amigo dele. É que ele não sabe que ele é meu amigo, mas eu sou amigo dele. Por estar olhando muito para essas questões do que vem acontecendo com a ufologia, com a aparição desses WAPs, que também pode ter alguma coisa a ver, mas ele que está olhando para isso. Alexandre, traga conforto às dúvidas do nosso querido Jairo. Para você, alienígenas interferem
também nos meios de comunicação? Eles interferem em qualquer, vamos dizer assim, meio que dependa, né, e entra nisso a comunicação, né, de eletromagnetismo ou eletricidade. Isso é muito, já é documentado, inclusive, né? Então tem carros que acabam parando, né, por influência dessas naves, etc. E o curioso, e daí se a gente for investigar, né, eu fui buscar aqui, por exemplo, o Mercúrio retrógrado, ele entrou, né, nessa fase de retrógrada, foi em 25 de novembro. Foi quando começou o quê? A retroação de Mercúrio, vamos dizer assim. E o que coincidiu com isso? Coincidiu, assim, muitos avistamentos anômalos atualmente. Eu não fiz aqui uma busca, não quero ser impreciso nesse sentido, mas eu tomei conhecimento há umas 2 semanas atrás de eventos que já estavam ocorrendo, né? Pode ser ali perto dessa data começou a ocorrer inúmeros avistamentos bizarros, e eu digo assim, não são bizarros, são avistamentos descarados. Os OVNIs perderam o pudor nesse sentido. Então, pode ter uma relação, inclusive, com isso. Se você for pensar em toda a influência que geraria de Mercúrio retrógrado, né, na humanidade como um todo. A proposta é uma fase de reflexão, de repensar tudo, né, principalmente no que concerne a relações, e que é uma relação mais bizarra que se impõe na nossa realidade do que aquilo que é tido como algo paranormal, algo que não existe, algo que não se sabe o que é. Será que não seria, de repente, até uma coincidência de que isso ocorra exatamente nesse período, porque eles, as entidades de outros planetas, sabedores desse tipo de influência, que é a influência dos astros, relegada por toda a ciência, né? Renegada, vamos dizer assim, ignorada, banalizada pela própria ciência, um item fundamental, e que eles não estejam se aproveitando exatamente desse momento para fazer esses avistamentos, né, para se exibirem numa proposta de aproveitar esse momento e que a humanidade passe a repensar, né, a sua própria existência, né? Por si só, um avistamento já é algo que faz você pensar no seguinte: não é só nesse planeta. Qual a consciência que eu devo ter disso? A consciência deixa de ser aquela do ambientalista, imbecil, por sinal, né, que acha que o ser humano é o cara que destrói o planeta. Mas não, como um ser integrante do universo, né? Esses avistamentos estão sendo bizarros. Nós vamos entrevistar aqui, nós vamos fazer um encontro com outras pessoas que se coadunam conosco nessa visão, né, para tentar analisar e até inferir qual é a intenção desses avistamentos atuais. É possível fazer essa aferição? É possível. E é possível que você deduzir? Comentar? É possível. E é comunicação, né? E é comunicação. É comunicação. A gente ignora o fato de que aparecer, você ser visto, já é uma forma de comunicação. Sim. Né? Seria muito conveniente você não ser visto, até, né, se for seguir uma linha darwiniana, como um predador que precisa caçar. Mas ser visto tem a sua função. Sim. E é uma função de comunicar algo.
alguém. Imagine, né? Ou a muitos. tirando essa visão de que talvez a comunicação com extraterrestres possa correr de forma mental, né? Que a gente saia desse aspecto e que eventualmente esses seres alienígenas não consigam uma comunicação direta, ou vamos chamar assim de verbal, a única forma de se comunicar então seria, ou uma das poucas, era a visual. E é isso que está ocorrendo, né? Mas posso falar uma coisa? Pode. Essa coisa e você vê, essas conexões foram surgindo agora, olha que loucura, né? E quando a gente está em Mercúrio retrógrado, a gente está mais suscetível a essas energias de comunicação. Então, lógico, a gente não vou ser leviana e falar que o tempo coincidiu ou não. Mas assim, a gente começou, né? O Alê começou a perceber essas aparições há umas 2 semanas, que foi mais ou menos quando começou o Mercúrio retrógrado. Por quê? Porque nós, durante esse período também, estamos mais sensíveis a interferências e a receber outros tipos de comunicação, tudo de forma energética. Então, para mim, a ligação hoje, agora, neste exato momento, é aquilo que a gente está falando. Quando a gente verbaliza, parece que tudo fica, uou, eureka, né? Parece que tudo fica muito mais claro e as pecinhas vão se encaixando. Vão. Exatamente isso. Elas vão se encaixando. E aí é que tá, né? E é um momento de repensar tudo. Você repensa nesse sentido até a própria astronomia, né? Astrologia, né, no caso, que é considerada pseudociência e tudo mais, mas que coincidência absurda desses fatos estarem acontecendo exatamente nesse período de Mercúrio retrógrado. É para você parar e tentar reavaliar até essa concepção, né? E repensar que, de repente, uma configuração dos astros influencia diretamente tudo, inclusive a tua forma de ver o mundo. Né? O fato dessas entidades, dessas naves estarem aparecendo já é uma coisa muito significativa, até nesse sentido. Né? Nesse sentido, eu acho que é um avanço, é um passo a mais. Mas principalmente no fato de que, ao observar essas coisas e pensar, não foi a gente que fez isso. Ou será que foi a gente que fez isso? E mesmo que seja a gente que fez isso, te faz pensar a respeito de que do que está sendo ocultado da gente, no mínimo. De fato, New Jersey vem há 2 semanas contando com aparições nos céus, ali no céu de New Jersey, durante toda a noite, do que algumas pessoas estão chamando de drones, né? Mas não são exatamente o drone normal. Porque aquele que é vendido para a população civil, para mim, para você, tanto aqui como nos Estados Unidos, a bateria dele não dura 30 minutos. E essas coisas que estão paradas no céu todos os dias, inclusive na noite passada, inclusive é registrado por jornais e tudo mais, elas duram a noite inteira. Então, no mínimo, é de você pensar, não é uma tecnologia que é fornecida para civil. Então, não é uma trollagem de alguém. No mínimo, é algo de um projeto militar ocultado, né? Existem drones já há muito tempo das Forças Armadas que eles ficam até 12 horas no ar e tudo mais. Tudo bem. Mas então qual é a intenção disso? Qual é a intenção de se mostrar isso? Tudo isso entra sinistramente e acaba se encaixando, né, no ponto de que, se a gente está em Mercúrio retrógrado, será que essas pessoas que de repente estariam bolando-se em embuste, se fôssemos considerar que essas
essas coisas que estão aparecendo no céu, por exemplo, de New Jersey, fosse um plano de militares, eles considerariam Mercúrio retrógrado? Não, Eu acredito que não. não mesmo. Sinceramente. Eu acho que eles iam jogar isso num momento favorável historicamente para eles, mas não com base nos astros. E se Cara, isso já não coincide com os astros, não sei, vai, diga. Não, eu quero só fazer um complemento, que é o seguinte. Isso é muito que a gente fala no canal, né? Quando a gente fala de que a ciência só vai olhar pelos seus próprios olhos, é claro que eles não iriam usar uma referência como Mercúrio retrógrado, né? Mas não associar é um exercício nosso. A gente precisa ter essa visão, né? A gente, enquanto proposta de canal, enquanto quem gosta do conteúdo de paranormalidade, do sobrenatural, essa conexão que o Alexandre fez, se fôssemos fazer um vídeo e não uma live disso, nessa hora que o Alexandre falou isso, tinha que fazer aquele meme da cabeça explodindo, né? Do Neil Tyson, né? Que é aquele cientista que aparece fazendo assim, como se estivesse explodindo a mente. Era essa percepção. Tá. A gente precisa gerar essas conexões, né, Roberta? Precisa. Peguei ela comendo. Desculpa. Tá com feijão no Tomara dente, que Roberta. te dê um efeito retrógrado. Daqueles, ó. Daqueles, ó. Tem que fazer essas conexões. Eu devia chamar Magali. E não, eu devia chamar qualquer coisa menos Roberta, né, gente? De acordo com vocês. Renata, Rebeca. Eu falo só Roberta. Eu só Mas- falo Roberta, eu te conheço por Roberta e é desse Pô, modo. só você, Ale. Não Mas eu consigo como variar. dinheiro mesmo. Mas Mas eu assim, acho que a gente você tem que fazer essas citou, conexões mesmo. você citou que seria possível, de repente, vamos dizer que fosse um plano militar e eles terem pensado nisso. Pensado Por que em eu falo isso? lançar isso em Mercúrio retrógrado. Por que eu falo isso? Porque a gente sabe que os grandes governantes, as pessoas que estão no poder e tal, tem aquela coisa dos Illuminati, não sei o quê, sociedades secretas, eles têm conhecimento de todas Família essas... Rockefeller. Exato. Eles têm conhecimento disso. Então, assim, achar... E a gente, durante muito tempo, achou que a astrologia era uma coisa Família assim... Hang. Bolsonaro. Vamos parar? E a astrologia, ela tem... Na Cabala, por exemplo, a astrologia ela não é uma sentença. Ela serve para quê? Ela serve para mostrar o que os astros estão apontando de acordo com o seu destino para que você mude. Não é para que você aceite aquilo, é para que você mude. Assim, seria muita ingenuidade nossa achar que essas pessoas, os governantes, quem está no topo da pirâmide, não tem um pezinho nessas ciências ocultas. Seria muita ingenuidade nossa. Por quê? Porque ali escondem segredos, né? Assim como as sociedades secretas e tudo mais, que são trocados e não é de conhecimento de mais ninguém. E esse que hoje a Cabala, todo mundo, qualquer um que quiser, pode acessar, mas nem todo mundo entende. Então, se você tiver uma pessoa que for te passar a sabedoria da Cabala de forma errada, você não vai entender, né? Mas ela está aí, tá? O acesso é para todo mundo. Então, por isso que eu estou falando, olha, que eu acho que sim, que pode até ser que eles tenham usado, né, deste fato para coincidir com isso, se for uma coisa maquinada, se foi uma coisa armada, entendeu? Para a gente exatamente discutir isso. Se não foi, é uma conjunção energética, que também é super, tanto uma coisa quanto a outra é super provável. E sabe, Roberto e Alexandre, o que eu acho curioso disso que a Roberta trouxe também, que me fez fazer uma outra conexão, é assim, né? Antigamente, as fontes eram
julgadas como imprecisas daquilo que eram registros de UFOs, OVNIs ou qualquer nome que eles tenham, hoje essas fontes são quase oficiais, se não oficiais, né? Então, assim, antes era velado e escondido, né? Então, o que estaria promovendo essa necessidade de trazer à tona? Mas antes de ouvi-los, eu só queria trazer o que está aqui embaixo, que é a participação do Jairo, que tem toda a conexão. Aqui em casa acontece coisas absurdas. Já vi claramente a foto de um alienígena na água da pia. Se desliga o aparelho eletrônico, se ligam sozinhos. Eu deixei de usar relógio porque para. Jairo do céu, que é isso, rapaz? Sinistro. Sabe o que eu ia propor? Eu tenho uma proposta para fazer, porque isso aqui é bem interessante. Jairo, não sei se meus colegas aqui de parlamento aceitariam, mas Jairo podia comentar com a gente isso aqui, né? Super. Agora. Poderia, deveria. Super. Eu vou tomar um omeprazol. Ei, velho. Que a gastrite tá gritando, ó, gastrite, ó. Vai atacar. Já retorno. Tá. Enquanto isso, Jairo, se quiser comentar aqui ao vivo com a gente, você é tão querido, e nos avise aqui no chat que a gente encontra um meio de te encaminhar um link para você entrar aqui ao vivo e falar. Você está trazendo várias coisas aqui. O de ter visto o alienígena na água da pia, de desligar e ligar aparelhos sozinhos, e de que deixou de usar relógio porque ele parava. Isso é muito legal, Jairo. Se quiser participar com a gente manda link para você. Ia ser um tremendo prazer. Pô, maravilhoso. Você já é um querido aqui. Você é com a gente o que a Kátia vem sendo desde o início. Um querido de participar, de interagir. Quem está com a gente aqui e quiser participar também, conversa aqui com a gente, dá um oi e a gente vai. Tem relatos para contar. Vocês não sabem o quanto nós somos obcecados por relatos. Sejam paranormais, sobrenaturais, de alienígenas, porque é a experiência de vocês. A gente preza muito pelo que o individual fala disso. E a gente gostaria muito da participação de vocês. Então, reforço aqui, se Jairo quiser participar, entrar, conversar com a gente manda o link para ele na hora, tá, Jairo? Eu vou tirar a tua mensagem aqui, mas conversa aqui com a gente que a gente dá um jeito de te mandar o link, tá? Estamos em 5 pessoas aqui, acredito que todos pelo Instagram, pelo canal do YouTube. Não temos uma alma viva nem morta nos assistindo no Instagram, o que colabora com a nossa visão de que nós no Instagram não somos nada. Enfim. E tudo Mas bem. gostei muito. E tá tudo bem, a gente entende que o nosso formato é aqui, é YouTube. Quem assistiu a gente com o Fagundes também fala dos temas que nós abordamos. Ele também sente que os algoritmos não colaboram. Os algoritmos são conspiratórios, como o que a gente está tratando aqui, as conspirações. Você pode ver que até os algoritmos essa semana estavam todos loucos. As nossas análises. Jairo, nós respeitamos e a hora que você quiser participar, vem aqui. Se não quiser participar com vídeo, só áudio, como se estivéssemos numa ligação telefônica, fica à vontade. Respeitamos muito você. E se quiser continuar contribuindo com a gente aqui no chat, se quiser detalhar para nós uma de cada vez dessas histórias da água aqui, vem conversando com a gente. Isso aqui que você comentou para a gente é ouro para o tipo de conteúdo que a gente tem como proposta. E aí, Roberta, vamos retomar a questão dos algoritmos endoidecidos em Mercúrio retrógrado, é isso? A gente, essa semana, especificamente, a gente
ficou observando muito, né, os algoritmos, como que eles estavam se comportando em relação aos nossos vídeos e tudo mais. E aí, assim, o que aconteceu, né? Será que tem alguma relação? Será que nossos vídeos não estavam chegando? Por que nossos vídeos não estavam chegando? E por que de repente eles começaram a chegar, né? Então, eu acho que tem toda uma conexão, obviamente, já que a gente está falando de comunicação, e já que a gente está levando uma comunicação que ela não é interessante que todos tenham acesso, né? O que a gente está trazendo são pílulas, são percepções que abrem a mente das pessoas, pelo menos essa é a minha percepção. É você sair de dentro de uma caixinha que você está condicionado a pensar daquele jeito que querem que você pense, e você pensar um pouco mais além daquilo, sabendo que você pode mudar a sua realidade através do seu modo de pensar, né? O seu pensamento, ele pode mudar a sua realidade. Isso não é o tipo de informação interessante para uma massa, né? Você não vai conseguir dominar uma massa dando esse tipo de informação que o nosso canal dá. Muito pelo contrário, você vai criar uma massa cada vez maior, mais pensante, né? E que não vai concordar com tudo que ouve, que é o nosso caso. A gente ouve muita coisa, a gente vê muita coisa, a gente questiona todas elas e acredita em quase nenhuma, né? Por quê? Porque a gente faz o exercício do pensamento e de buscar novas conexões. Perfeito. O algoritmo não gosta disso. O algoritmo não quer que você pense, ele quer pensar por você. E no caso, eu concordo contigo no seguinte sentido. E daí eu vou falar por que eu tendo a pensar que, por exemplo, esses atuais avistamentos não são uma obra simplesmente do Deep State ali. Né? Deep State porque, como você estava falando, essas sociedades que de repente, eventualmente, controlam a humanidade, que tivessem um interesse em, de alguma forma, instilar algum tipo de sentimento, não se sabe qual, porque, né, exatamente esse é o fundamento para que eu não acredite que seja isso, né? Algum tipo de sentimento como pânico na população, né? Alguma coisa como, né, vamos colocar lá, vamos dizer que os caras estejam planejando uma manobra para, e essa é a grande função de repente você tentar imaginar que uma invasão alienígena pudesse trazer de certa forma uma união no planeta, que é um absurdo, né, de todos os povos, todas as etnias e para que sob a égide de um governo mundial, né, se organizasse para reagir contra o avanço dessas entidades, dos extraterrestres, né? Embora eles saibam, e isso é certo, né? E até por isso, de repente, poderia ser um bom momento. Eles saibam, né, dessas nuances esotéricas, né, dessas forças que eles não querem, inclusive, que você acredite que existe, para que você não possa fazer parte de tudo isso e ser manipulado, né? Tomando, né, ciência de que a partir de 25 de novembro viria Mercúrio retrógrado, é uma boa hora para a gente colocar isso. O que me vem é exatamente esse sentido. Eles sabem de muita coisa, eles teriam que saber de muita coisa que a gente sabe, vamos dizer assim, mas que a maioria das pessoas acabam não sabendo. Mas eu acho que não seria uma estratégia. Eu acho que não é essa a parte da estratégia que eles têm. Porque se você for, por exemplo, analisar, né, uma raça superior que vem e invade determinado local, né, como, por exemplo, aconteceu aqui na América mesmo, né? Então, na América do Sul, né, tanto por invasões portuguesas como invasões espanholas, não é fácil você tomar
não é fácil você tomar um continente, imagine tomar um planeta. E não foi fato que essa invasão, que foi violenta por parte dos espanhóis, por exemplo, gerou uma união das tribos indígenas. Não aconteceu isso. Eu acho que até é muito improvável que isso aconteça numa invasão alienígena no nosso planeta. O mais provável é que alguns alienígenas, alguns povos da Terra, se aliem, vendo que eles não têm como fazer frente ao poderio tecnológico dessas entidades, para que deem um cacete na tribo adversária. Entende? Alianças, não, né? A gente não pode. Vamos nos unir a eles e ver o que sobra pra gente. Né? Então, não implantaria necessariamente, não seria a partir disso, que você poderia contar com um governo mundial, que de repente poderia ser esse o grande plano de uma espécie de deep state atualmente. Né? O que você vê é exatamente o que emerge, tá? Não posso afirmar com certeza, né? E nós vamos fazer mais episódios aqui a respeito disso, do divagação na maionese, né? Que é assim, parece muito mais uma invasão extra, porque em certos aspectos eles fazem exatamente esse conluio, né? Jogam uma nação contra a outra, instilam muito mais ódio dentro da humanidade, que é o que vem acontecendo nos últimos anos, né? Você tem aqui no Brasil, me digam vocês, né, que somos velhos. Quando nos anos 80 você imaginaria um panorama ridículo desse, em que um esquerdista quer matar um cara da direita ou vice-versa? Jamais. Pra gente naquela época, então você conte um período de tempo muito curto em que ocorreu essa mudança no nosso modo de pensar, né, em que a gente achava que político era tudo vagabundo, botava tudo no mesmo saco. Não é à toa que no Rio de Janeiro, Macaco Tião, né, venceu uma eleição, teria ganho a eleição se pudesse assumir o cargo. E para partir numa defesa absurda, né, com unhas e dentes por um candidato. Né, você vê na mesma medida, você vê briga entre homem e mulher, você vê crescendo no mesmo sentido uma tensão gigante entre Estados Unidos e Rússia, China. O mundo está cada vez mais polarizado. Será que essa não seria a estratégia exata se você fosse um ser superior de outro planeta e quisesse dominar esta bosta? Deixa eles se matarem, né? Entende? E daí, sabendo disso, do repensar, né? Porque muito mais que às vezes você pegar e lançar uma bomba nuclear, como fez os Estados Unidos no Japão, por exemplo, né? Para falar assim, olha, a gente, bateu o pau na mesa, aquele negócio. Eu mando aqui, eu sou. Não seja muito mais eficiente você só demonstrar que você consegue fazer um monte de coisas que a gente não consegue, já para acabar dissuadindo aqueles que estão por ser dominados de apresentarem qualquer tipo de resistência? Não seria uma forma muito mais inteligente, inclusive, do que essa que os Estados Unidos usou, por exemplo? E nesse sentido, é que eu acho que isso tudo que vem aparecendo, e até de uma forma muito descarada, e até numa forma mesmo de causar, de repente, alguma confusão entre nós, com avistamentos nítidos de naves, que era uma coisa que não acontecia. Você via coisas que eram impossíveis de voar, antigamente. Antigamente você avistava lá uma cadeira voando, caralho. Era uma coisa assim, era tipo o voo do besouro. Aquela coisa que você fica estarrecido, você fala, como esse fusquinha conseguiu voar? Né? Você tem isso e agora, de repente, eles colocam naves. Por quê?
Porque é um padrão de imagem que a gente está acostumado a associar a um tipo de beligerância. E olha, a nave não é mais aquela coisa só estranha, absurda. O globo que tá ali, né? Aquele globo voando, um quadrado voando, uma pirâmide voando, né? Uma entidade tipo uma lula voando, né? E você fala, não, não, tá, mas isso não vai me bater, sei lá. Agora é nave que os caras colocam na tua cara. É aparentar para não ter que fazer, né? E essa é a questão que eu coloco a respeito disso. Não, faz todo sentido. Mas o que eu trouxe não é nem para desfazer uma coisa, mas eu vejo todos os lados, né? Eu vou jogando para o universo. Eu acho que eles podem saber sim, né? Talvez não saibam, talvez seja uma coisa que esteja planejada lá no, né? Pelo mundo afora, né? Que vai além do nosso conhecimento e que a gente está tomando conhecimento agora. Não seja uma coisa tão maquinada por essas pessoas, né? Talvez eles não tenham chegado nesse nível de coincidir tanto as coisas. E faz todo sentido. Muito bem, e aqui nós temos a participação ainda do Jairo, né? A Kátia falou para nós ali que em algum momento ela concordava, como estamos sendo coerentes com os pensamentos, acredito que ela continue concordando com o que está sendo dito. E Jairo diz que, para ele, estão preparando o planeta porque futuramente eles virão em massa para cá, ou melhor, irão habitar a Terra. Mas o que o Alexandre falou ali, eu também nunca tinha pensado por essa perspectiva, né? Quer dizer, eu já tinha pensado um pouco, porque se você imaginar que aquela nação que tiver o apoio de algo que lhe dê mais poder e que isso seja extraterrestre, ele vai ter um arsenal novo na mão, um poder maior na mão. Então essas coalizões devem estar, se duvidar, ocorrendo nesse momento, negociações. Né? Então eu estou negociando aqui com, né? Você invade, me dá metade, eu te dou metade, né? Parece muito absurdo, parece muito louco, mas não é. Não, então, mas eles querem que a gente ache que é absurdo. É isso que eles querem, que a gente ache que isso é absurdo. É a grande vantagem. Seja tudo isso absurdo. Pelo menos nessa parte fica assim, dentro dessas teorias de conspiração, né? E é aquilo que os grandes segredos, né, da humanidade, eles são ocultados pelo próprio absurdo que eles constituem ser. Né? Então, as pessoas falam, não, isso é absurdo, não vai acontecer. É a melhor forma de você ocultar alguma coisa, não é escondendo de fato, né, aquela parada. Pô, fantástico. E aí, eu não sei ao que a Kátia se referiu aqui quando nos diz que não tive problemas. Eu tenho que dar remédio para Clementina. Peraí. Vá lá. Enquanto isso, eu dou boa noite. Estamos em 7 na live e uma pessoa assistindo na Twitch. Continuamos com alguém nos assistindo na Twitch. Isso é bastante revelador. E aí, então, eu dou boa noite a todos que estão nos acompanhando. Muito legal, prazer em tê-los aqui com a gente. Nossa live era para ser um bate-papo com a Silvia Briana. Para quem acompanha o canal sabe que nós temos já um vídeo com ela, porém ela tem alguns problemas de conexão que não iam ser legais para a gente trazê-la para cá. Então ela gravou até um vídeo para nós. Daqui a pouco o Alexandre voltando ele pode repetir para vocês. Infelizmente isso aconteceu em cima da hora, a gente não conseguiu cancelar a live com ela, mas sem dúvida ela vai participar conosco numa próxima data.
gente vai encontrar o melhor modelo para ter a participação dela aqui. Tem coisas que ela falou para o Alexandre, previsões que ela trouxe que estão se realizando, e a gente vai deixar isso para que tanto ele quanto ela, na próxima vez que ela participe com a gente, que isso seja um dos assuntos abordados. E para não deixar vocês que gostam do nosso conteúdo, que também tem alguma correlação com o conteúdo que a Briana faz, nós resolvemos manter a live e fazemos comentários que são pertinentes ao tempo em que nós estamos vivendo. E isso diz respeito especificamente a um momento que nós estamos passando, que é o do Mercúrio retrógrado. Foi uma sugestão que a Roberta trouxe. Nós então estamos aí divagando na maionese, que é uma brincadeira que a gente faz aqui, de um momento um pouco mais descontraído, mas falando sobre assuntos que são correlacionados ao nosso conteúdo, mas ao mesmo tempo são bastante do momento, né? E nós estamos passando por esse momento de Mercúrio retrógrado e a gente está falando das consequências. E o Alexandre fez uma conexão muito explosiva assim para as nossas mentes, pelo menos aqui falando da minha e da Roberta, que é essa conexão sendo a Mercúrio um representante das comunicações em algumas mitologias, assim como é representado por Hermes Trismegistus, ou 3 vezes grande. A Roberta trouxe que nós passamos nas 2 últimas semanas por apagões, por situações onde as comunicações, telecomunicações deixaram a gente na mão. Ela fez uma pergunta de se nós, enquanto audiência aqui, tínhamos passado por algo semelhante. E acho que até é disso que a Kátia está falando, de não ter problemas, né? E é disso que a gente está tratando agora, né? Quer dizer, tem as comunicações da forma como nós as reconhecemos nos dias de hoje, mas o Alexandre veio com uma dúvida, né? Ok, tarô não é uma forma de comunicação também? Nós acreditamos que sim. Outras formas oraculares também são formas de comunicação. E ele nos instiga a pensar, então, se essas outras comunicações também não passariam pelos efeitos do Mercúrio retrógrado. Ou seja, se enquanto Mercúrio representa a comunicação, o retrocesso dele representa, então, as dificuldades de comunicação. A gente consegue perceber, provavelmente, essas dificuldades naquilo que está mais próximo da gente, uma internet falhando, de uma internet não conectando, de picos de luz, enfim, N situações que hoje fazem parte do... Por exemplo, agora, lembrando, essa semana eu simplesmente sumi de uma reunião que eu estava pelo Microsoft Teams. Eu sumi. E a pessoa que estava sentada ao meu lado, conectado na mesma rede, sem fio, permaneceu. Roberta sumiu agora. Será efeito do Mercúrio retrógrado? Talvez. Mas, enfim, voltando aqui, essas experiências, elas poderiam também passar pelas comunicações que nós, seres humanos, procuramos com o além, com o sobrenatural. Nós acreditamos que sim, queremos ouvir de vocês também. A gente está tendo a participação da Kátia, do Jairo. Olha, a Kátia, mais uma do Jairo aqui. Vou precisar daqui a pouco porque já está tendo descargas elétricas. Olha ali, ele está falando de reações que estão acontecendo. Talvez ele esteja dizendo que vai precisar sair daqui a pouco porque estão ocorrendo descargas elétricas. Isso é pesado. A Kátia falando de Hermes, sim, Hermes, eu estou estamos nos referindo ao deus Hermes, o 3 vezes grande, que representa a comunicação e que também é uma das representações arquetípicas de Mercúrio. Aí a Kátia também ainda fala que ele viaja entre os mundos. Sim, se pensarmos que a comunicação também é uma forma de transportar algo, exato. E o Jairo
fala o que seria Mercúrio retrógrado. Roberta, você que é a nossa especialista em mercúrios, em mertiolates também. Mertiolate. E metiolate retrógrado. Pergunta que não quer calar. Mercúrio arde tanto quanto mertiolate? Arde. Não, agora a Roberta foi muito rolifon, né? Se eu perguntasse, significa? Significa. Significa. Por quê, né? Porque ele está aí para dar uma lição, né? Tipo, todos os planetas estão aí para dar uma lição. Tanto que quando a gente entra num mês de um signo, né? E tudo que eu falo é mais pela visão cabalística, né? A gente entrou agora no mês de Sagitário. Então, Sagitário é representado por um símbolo do signo de Sagitário e por um planeta, que não é Mercúrio. Então, por que ele está sempre associado, o signo está sempre associado a um planeta? Porque você sempre tem algo para aprender com a energia daquele planeta. Por que Mercúrio arde? Mercúrio, se você não aprender a lição que agora ele está querendo dar, que é do revisitar, o de prestar atenção na comunicação e tudo mais, é lógico que ele vai arder. Se você não revisar os seus pensamentos, é lógico que você vai sofrer. Se você não revisar os seus e-mails, é lógico que ele vai arder. Se você não pensar antes de falar, você pode não arder, mas você pode fazer alguém arder, né? Então, sim, Luciano, arde tanto quanto metiolate. Que eu nem sei se ardia tanto ou se a gente que era um bando de bunda mole. Olha, tá com a boca suja, menina, hein? Olha, Alexandre, eu dava no mínimo advertência para não dizer rescisão de contrato aqui, hein? Você precisa de sabão retrógrado. Na boca. Vamos lá. Calma aí. Milho retrógrado também. Castigo retrógrado. Ajoelha no milho. Palmatória retrógrada. E esses pintos aí governos retrógrados. É um monte de pinta, um monte de galinha. Atrás, olha desviou a atenção, cara, por vários momentos. Olha o horário, vocês demoraram para olhar, demoraram mais para perceber. Não, eu não demorei. Eu demorei para ter a oportunidade de falar sobre. Então, é o pinto retrógrado. Vamos lá, ó. Coincidência que Jairo nos fala. Eita, sou virginiano. O senhor Jairo é de Virgens. Legal, olha aí, ó. Então você está no momento moonwalk do seu planeta. Retrógrado. Tá. É um momento de repensar mesmo, né? Muito bom, senhor Jairo. Continuei. E perguntar para o Jairo, respondemos a sua pergunta sobre o que seria então Mercúrio retrógrado? E eu queria comentar aqui para o Alexandre ficar surpreso que nós temos uma pessoa nos assistindo na Twitch. Seria um fantasma? Sempre temos uma pessoa. E eu não sei quem é, e deve ser a mesma. No Instagram? Não, na Twitch. Na Twitch. Eu pergunto nesse momento, já que tem gente na Twitch, tem gente que é mais voltada para games e etc, e essas coisas. Querem ver algumas coisas aqui, por exemplo, de avistamentos recentes? Bora, mostra aí. Puta, eu acho que eu quero sim. Acho que seria muito bacana. Tem muitas coisas bizarras aqui. Você mostraria isso pra gente num boteco? Certamente. Com toda a dúvida do mundo. Com toda certeza, você ia pegar o celular e ia ficar mostrando. Certeza. Certeza absoluta. Até cuspindo. Mas certamente que mostraria. E olha só. Então aqui, ó. Argentina. Veja só, o cara colocou aqui, ó.
UFOs em Córdoba, né, Argentina. Starlink? Sim, Starlink sim, meu filho. Uhum. Não, melhor. Deve ser aquela coisa dos chineses lá que era para ser um Starlink que o Lula tá contratando aqui. Tem 13 satélites. O senhor vai Então aqui mostrar aí? Não tá aparecendo aí? Tá sim. Tá sim. Tá sim. Eu acho que não dá para colocar em maximizar. Deixa eu ver se eu vou dar um zoom na minha tela mesmo. De repente melhora. Vamos ver. Aí. Eu tiro o fundo das galinhas que a gente não consegue ver. Senão as pessoas vão ver as galinhas, vão pensar que lá em Córdoba... Eu tirarei, pronto. Então isso aqui foi avistamento em Córdoba, né? Há o questionamento que sejam satélites. Tudo bem. É uma coisa que... satélite existe faz um tempão também, né? Então... E ninguém nunca prestou atenção neles. Agora eles estão parando para prestar atenção no satélite. Eu acho bem plausível. O que mais? Então aqui, aquela coisa que não deveria voar. Que é exatamente o que eu havia falado. Né? Consegue dar um zoom, Ale, por favor? Consegue aumentar um pouquinho? É o máximo. Tá bom. Tipo, o que caralhos é isso? Eis a questão. E é um caralho daqui... que voa, né? Se é um caralho que voa. É um caralho voador. Né? Deixa eu ver se eu consigo... E é muito nítida a forma, né? Quer dizer, parece até uma... Como é que é o nome na botânica disso? Uma alga, não é uma água-viva? Água-viva, não, mas na botânica parece um tipo de esporo, né? Que o vento acaba conseguindo transportar por conta de um formato helicoidal. Eu acho que eles chamam isso aqui, inclusive, de jellyfish, né? Que seria uma água viva e tal. Mas assim, entra naquele negócio que eu falei. Eles estão exibindo formas que não deveriam voar. Que daí, se você for considerar tudo isso, né, já te diz assim, porra, tudo que a gente entendeu de aerodinâmica é lixo, né? Se isso aqui voa... Vamos lá. Deixa eu diminuir um pouquinho. Um pouquinho mais. Essa daqui é bem parecido com, inclusive, é um pouco mais complexo do que aquilo que o Rafael registra, né? Porque geralmente são umas luzes só, mas entra no aspecto que eu falei. Não tem mais somente um aspecto como o do Jellyfish anterior ali, né? Que são aquelas coisas que te choca porque você pensa, isso voa. Mas, ao mesmo tempo que você fica chocado com aquilo, você não encara aquilo necessariamente como alguma coisa bélica. Esse daqui, você vê que ele já apresenta uma espécie de formato de nave, né? Como se tivesse até um sistema de propulsão, né? Luzes no canto e tudo mais, né? Muito no estilo de uma coisa mecânica de fato e não energética unicamente. Também avistado e registrado no céu de New Jersey. Isso eu cheguei a ver até no Instagram, é verdade. Aqui nós temos uma propaganda, nesse caso, do Boost Your EVs Performance. Da Michelin. Da Michelin. Então, isso daqui provavelmente estava usando Michelin. Okay? Aqui, vamos ver mais. E é só em New Jersey? Em New Jersey está tendo muito avistamento e está sendo ignorado praticamente. O que tem de diferente em New Jersey? Que você, sei lá, você Porra, gente, para.
pesquisou alguma Sério? coisa? Rebeca, sério? Você Eu só não sabe o entendo. que tem em New Jersey? O que tem em New Jersey? Porra, é onde o Bon Jovi nasceu, caceta. Ah, bom. Eu ia falar, eu só conheço Minnesota, E ele Seattle. não é um fenômeno? É um fenômeno. Porra. Não, é só para eu queria entender se tem uma ligação deles aparecerem tanto, tipo, quando teve, o ET de Varginha aqui. Por que Varginha? Né, que foi o que as pessoas estavam perguntando. E eu sei que é Pois uma é. pergunta mirinha que eu estou fazendo. Por que Não, New mas Jersey? Não, Porque o céu é mais não, limpo, porque é mais fácil, porque a política, porque tem. Não tem um porquê? eu não sei te dizer. Simplesmente. Porque não é E, ó, necessariamente em um local, né? New Jersey tem várias cidades ali, assim, né? Que acabam registrando. E olha, isso aqui, ó, tem até uma luz piscante muito no modelo de um avião. Tá? É óbvio, olha só. Aqui, ó, duas luzes piscantes ali, como se fosse um avião, né? Mas o povo está registrando isso porque sabe que não é uma rota de avião. Eles acabam fazendo esse tipo de registro. ó, Então, muito mais assemelhado com naves de fato, né? Que de repente transportaria equipamento militar, né? Armas e etc. olha, eu quero dar as boas-vindas, porque temos mensagem. Morgan, que nos segue também lá no Instagram. Boa noite. Acredito que os oráculos sejam uma benesse divina, também sujeitos à interferência, mas em menor grau que as comunicações entre os seres. Boa. Fantástico, fantástico, fantástica observação. E eu quero então dar boa noite, Morgan. Seja muito bem-vindo. E o Jairo aqui também comentou que há uns 3 dias atrás, em Porto Alegre, houve um avistamento de uma nave alienígena. Teve. Que foi no aeroporto? Aquela orbe lá? Ou não, aquele já é outro? Eu acho que tem aqui, inclusive, nessa página. Ops. Deixa eu voltar. O Nessa jogo do página Tigrinho não que é o o Alexandre jogo joga. do Tigrinho. Aí que eu deixei para vocês fazendo propaganda grátis. Ó, ele diz que foi muito nítido esse vídeo. Está circulando muito na internet. Que tem esse do aeroporto. Aqui de novo, Argentina. Que é muito impressionante. Né? Porque New Jersey também. eu fico imaginando, né? Queria até lançar essa dúvida aqui. Muitas vezes esses OVNIs ou são que teve a noite, né? Como é que é o nome daquela noite que eles dão, a noite dos avistamentos? Como é que foi? Que algumas aeronaves, várias aeronaves no céu brasileiro acabaram registrando em radar e até tem áudio disso, de avistamentos. E normalmente não ocorre em lugares onde eles seriam detectados fáceis, né? E aí quando você imagina que uma orbe, que um cilindro pousa dentro de um aeroporto e esse aeroporto fica fechado por horas, é curioso, né? Porque Sim. o aeroporto é civil, é um ambiente onde todo o controle é feito, seja por radar, por câmeras, né? Eu achei aquilo muito curioso. Não sei se alguém conseguiu desmentir ou não, mas a mim deixou bastante impressionado. Morgan ainda traz uma outra participação. Acredito que os oráculos sejam uma... Não, eu que estou viajando, desculpa. É o Jairo aqui embaixo, perdão, gente. Sim, no aeroporto. Eles frequentam lá, circulam muito por lá. No aeroporto lá de Porto Alegre, né? Que maluco isso, hein? Até seria legal se a gente conseguisse achar esse vídeo, porque eu fiquei muito impressionado. Você chegou a assistir, Roberto? Não? Eu vi. Não Eu espero assisti. que tenha nesta página aqui, inclusive. Aqui. Eu estou tentando entender New Jersey, né? New Jersey. E aqui. Porque acho que mais um sei. New Jersey. Eles chamam Eu vou de até drone. procurar aqui também. Ó, é bem parecido
Aqui também com aqueles mais comuns daquele globo, que daí até se divide, ó, em outros. Né? Esse avistamento foi onde? Foi filmado num Samsung 23. São orbes na Escócia, que também está ocorrendo bastantes avistamentos, né? Em Manchester, lá no Reino Unido, ocorreu aquele pouso, né, de uma nave no aeroporto também, né? No Rio de Janeiro, inclusive, uma nave semelhante pousou num dos morros. Sim. É isso aí mesmo, Alexandre. Essa que a gente está citando, da orbe lá, do cilindro, foi o de Manchester. Lá, né, foi registrado por um piloto de dentro avião, do aeroporto. Dentro do aeroporto. Que é exatamente o mesmo tipo de orbe que foi visto também pousando num morro no Rio de Janeiro. Olha, eu vou te mandar o link aqui. Como é que eu copio esse negócio? Tá mudo? Eu? Não. Quem? Ah, desculpa, eu não estava ouvindo vocês. A gente tá resmungando. Depois diz que é homem que não escuta Olha isso, que bizarro que é isso. Eu mandei uma mensagem para você no WhatsApp, Ale. No grupo. Dá uma olhadinha. Tá. Eu achei o vídeo aqui, só que eu não sei como é que eu vou compartilhá-lo. Já sei. Eu vou abrir no YouTube. Cara, esse vídeo é assustador, bicho. Vou mandar aqui no chat da nossa sala, o privado, que se vocês quiserem fazer parte, sejam membros. Mandei aqui. Esse é um vídeo, cara. Esse, quer dizer, não é todo ele, mas é o registro de dentro da cabine. E aqui, né, complementando Caraca. vamos dizer assim, o que a Roberta questionou, no caso, né? Por que New Jersey, nos Estados Unidos, né, atualmente está sendo o centro de avistamentos? E a gente, né, aqui percebe o seguinte, que houve, né, um incidente conhecido como um incidente de Carteret, que foi em 2001. Né? Houve um avistamento durante um programa de uma operação lá, chamada UFO Albert. Então, nessa região, talvez a gente possa até fazer uma analogia com Varginha, as pessoas estão mais abertas a esse tipo de fenômeno. E, de repente, né, diferentemente de você aparecer num local onde não haja uma egrégora nesse sentido, Sim. Né, facilite até uma compreensão. Não causaria uma dúvida muito grande. Por quê? Porque essas pessoas estão abertas a aceitar que aquilo ali pode realmente ser um tipo de evento que não é ocasionado por influência humana, né? Não haveria tanto questionamento como, isso pode ser o quê? Pode ser qualquer coisa que a Globo me diga que é. Luciano achou o link lá? Enquanto isso eu vou passando aqui. Não, eu achei, tá aqui no chat privado, aqui tá o link do YouTube. Eu abri aqui. Tá. Eu não abri ainda, então deixa eu ir. Eu vi que tem um negócio que chama linha lei, não sei nem se é assim que fala, que é algo que eu nunca tinha ouvido falar, tá vendo? Eu aprendo uma coisa nova todos os dias. Vocês mandaram um monte de coisa nesse chat aqui, eu esqueci de olhar. Foi o combinado, né? A forma de comunicação é que eu não sigo, eu uso toda.
Eu senti o coice daqui, hein? Não foi coice. Mas se foi É. coice, eu dei nos dois. Ai, Porra, sobrou pra mim ainda. Hoje o coice eu dei nos dois, porque eu fiquei lá, abaixa o BG. eu Luciano, quero por comer. Eu favor, vou ler tudo que você mandou aqui. É privado, mas você abaixa podia o ter BG. mandado no público, que daí a gente lia. Então eu vou ler tudo que você mandou lá. Então eu vou colocar aqui o link que o Luciano mandou ali. Peraí, só um minuto. Que é lá no aeroporto de Manchester, United Kingdom. Enquanto não temos o vídeo. Ah, agora aí, ó. Com som, hein? Filmado de dentro da cabine, cara. Da cabine. E ele pousa, né? Depois aqui Sim. nós vamos ter... Eu não achei o vídeo do pouso, mas o vídeo não ele tem, existe, mas... ele existe. Ó, New Jersey também, isso aqui. Mais avistamentos. Eu queria muito morar em New Jersey nesse momento. Ah, eu já me contentava ser vizinho do Rafael. Outra coisa também que chama atenção é que, como a Roberta falou, por exemplo, quais os motivos? Você observa que o céu de New Jersey é muito limpo, né? Se eu, a maioria do tempo aqui que eu olhar para o céu limpo. aqui de Foz do Iguaçu, Facilita. porra, é cheio de nuvem, embora tenha cheio de sol. Mas tem muita nuvem aqui que obstrui a visão, uma visão completa e plena, né, da nossa abóboda celeste. Que bonito que sou. Eu sou muito bonito, né? Cara, eu queria achar realmente esse vídeo, porque ele é muito legal. Será que, né, não está nesse momento tem um acontecendo negócio aqui no céu da minha cidade e eu não consigo ver por quê? Porque as nuvens impedem? As nuvens não deixam. E olha, mais uma coisa que eu falo, isso aqui é muito curioso, desses novos avistamentos, tá? Tem muita luz piscante, muita luz de outra cor, porque, e você percebe, se desse o zoom ali naquela primeira navezinha que apareceu, você ia ver nitidamente que ela tem uma forma, né? Ela delineia uma forma que é absolutamente diferente daqueles avistamentos anteriores. Então, sei lá em Mas que são sentido muitos, isso. né? Pode O que ser, assusta é a poderia. quantidade, né? A quantidade, exato. E É a aí, quantas quantidade. naves são É. necessárias para que você domine um planeta? Se É essa aquela sua for matriz lá. se essa for a tua intenção, né? Se essa for a sua intenção, quantas naves, quantos alienígenas? Isso vai depender de uma série de variáveis. Desde o poderio tecnológico que essas espécies teriam, né, até a nossa capacidade de resposta para isso. Então, aqui nesse sentido, já são naves, não são mais assim tão etéreas quanto os avistamentos anteriores, né? Que mais? Tá, aqui tem uma especulação, ó. Onde os drones foram avistados? No norte e centro de New Jersey. Então aqui um epicentro perto da Casa Branca, Estação Casa Branca de New Jersey. Eu não sei o que tem lá, mas esse é o ponto. O epicentro está sendo aqui. Então aqui, magnitude earthquake, terremoto de 4,8. Onde ocorreu, é isso que eles estão fazendo associação. Olha, onde ocorreu foi o epicentro de um terremoto de magnitude 4,8, né, coincide com os locais de avistamento.
Então é mais uma especulação nesse sentido, Não né? tem coincidência. Eu estava lendo aqui Não tem. sobre as linhas lei, não sei se vocês conhecem, que são alinhamentos energéticos, que tem Machu Picchu, enfim, e Sim, nesses locais de avistamentos é o mesmo conceito dessas linhas. Eu vou até passar depois para você, para a gente se aprofundar, nós três aqui nisso, e tentar encontrar uma conexão, talvez, né? Mas o, sim. o Bom que eu vi aqui eu exercício. já achei interessante pra caramba. Aqui mais esses avistamentos também em New Jersey. Bizarro, de uma forma muito descarada, né? Despudorados esses viadinhos viraram. Olha só. Essa daqui, ó. Isso daqui, ó, é uma nave. Tá vendo? Você poderia desenhar um avião aqui, um F-16, É, no formato dessas ali. luzes. Verdade, Jairo. Mas essa coisa do céu limpo, acho que é o mais, de longe, a justificativa mais forte. Mais uma vez aqui a luz piscando também, né? Que indica que não é um avistamento típico dos anteriores que você mais comumente via, né? De repente, será o que que era aquilo então? Eram como se fossem sondas, eram algum tipo de nave exploratória. Essa daqui é diferente. Essa daqui indica uma outra coisa, né? Até pelo próprio movimento, elas não têm um movimento, é um movimento linear, ou elas ficam paradas, né? Elas não são naves que acabam fazendo, naves ou drones, chame do que quiser, mas não são objetos que, como aqueles outros, apresentavam até um comportamento de movimento absolutamente diferente disso. Muito autônomas, né? Eles faziam movimentos que, pela nossa conhecimento da física, seriam impossíveis de serem feitos, né? Então, chama também atenção. E onde é esse aqui também? Ah, na Escócia, ó. Mais um na Escócia. New Jersey. Tá, você mandou ali. Tem um dos meridianos, não, meridianos é na vertical. Paralelos. Escócia e New Jersey estaria no mesmo paralelo? Ou Vamos ver. entre alguns mesmos paralelos? Vamos descobrir aqui. Ah, vamos achar New Jersey no mapa. Mapa mundi. Vamos aos Estados Unidos da América. Eu estive nos Estados Unidos da América. Não tá dando zoom nesse aqui que eu abri, não. Elas não estão no mesmo paralelo. Não. Então, não tem a ver com. Não, não, não. Deixa eu ver se eu acho só aquela imagem do aeroporto, mas vai estar muito para trás aqui, porque a do aeroporto em Manchester praticamente inaugurou essa série já estava dentro de Mercúrio retrógrado, né? Desses avistamentos que são inéditos, persistentes e descarados, que se vê Sem atualmente, vergonha. principalmente em New Jersey. Safadinhos. Safadinhos, sem vergonhas. Esse daqui é um comum, é como eu avistei aqui da minha janela. É bem desse tipo aqui. Isso foi em Kansas. Kansas City. Eu não consigo aqui, porque eu só consigo achar o vídeo com gente comentando. Eu não quero dar fama pros outros, né? Não precisamos disso.
Enfim, vamos aí ouvir, né, gente? Vamos pensar aqui nas possíveis conexões e queremos a ajuda de vocês também. Se vocês observarem conexões além daquelas que o Jairo trouxe aqui, ele traz aqui, eu não sei em que ponto que ele fala, se os amigos aceitarem. Vindo de você, meu nobre, se for uma contribuição, será muito bem-vinda ao nosso conteúdo. E vamos tentar achar essas conexões que New Jersey tem, se não com Manchester, além de um nome que enrola a língua, os dois, né? Manchester, Jersey, New Jersey, New Manchester. Não, New Manchester é time, né? Manchester United. United. Vamos pensar nessas conexões para ver a que conclusão nós podemos chegar, né? É um exercício que a gente se propõe aqui e vamos propor a vocês também, assim como propusemos quando encontramos diversas conexões de Anubis com a experiência que tivemos com a Ghostbox e que Kátia também participou. Então, seremos os... Como é em inglês o nome da turma de Scooby-Doo? A Mystery Machine, aquela Kombi verde. Estamos procurando o Scooby. Se você quer ser o Scooby aqui do canal, se inscreva. Mas nós teremos a nossa Kombi Mystery Machine circulando pelo país buscando mistérios. Seria o Scooby-Doo um Therian? Tipo aquele que se identifica como um esquilo, um quarti lá, né? Scooby, será você? E sabe que eu tô gostando muito da interação do Jairo, do Morgan. Primeiro que é um nome muito bacana. É manhã em alemão. Manhã. Morgan. Morgenstern. Estrela da manhã. Música do Rammstein. Que tem um simbolismo absurdo, porque é o significado de astrum argento, a aurora dourada. É muito significativo e, inclusive, é algo que nós vamos abordar. Em breve teremos 2 grandes convidados, 2 professores que vão falar conosco sobre ordens herméticas, ordens mágicas, esotéricas, e faremos conexões com Papus, que é um dos magos que tem bastante influência em muitas dessas ordens secretas, discretas, mágicas, herméticas, esotéricas. E aí vamos ter a contribuição. Até queria saber se Morgan ainda está conosco. Deve ter ido dormir, porque amanhã Morgan precisa estar acordado muito cedo para aparecer nos céus Morgenstern. E em uma Guten Morgen. Guten Morgen. Mas se Morgan for um nome baseado... Aí, ó, tá ali. A Morgan está... Por aqui, meu nobre Morgan, seria o seu nome algo místico, assim como Morgenstern é a estrela da manhã? Ou está baseado em algum anime que nós não conhecemos porque somos muito idosos? Morgenstern. Morgenstern, não Morgenstein. O que Você falou Morgenstein. Morgenstern. Stern. Acho gato parecidos com alienígena. Pelo menos os olhos desses felinos. Muitas formas com as quais os Greys e outros mais são desenhados trazem muitas vezes os olhos de felinos, né? E eles, sem dúvida nenhuma, acho que são os que têm os olhos da natureza mais diferentes, né? Eu não conheço nenhum outro ser vivo que tenha pupilas
iguais ao olho de Sauron. Temos mais alguma participação? Estamos quase girando 2 horas de live e incrivelmente estamos com 6 pessoas nos assistindo. Incrivelmente é ótimo, né? A gente é muito feliz, né? Sério. Claro, Eu acho. Sim. Porra, cara, a gente é muito feliz. Ó, eu vou dizer para vocês, ter numa live pessoas como a Kátia, como o Jairo, como o Morgan, que sempre estão com a gente, cada vez mais aqueles que vêm chegando aos poucos, né? Eu sei que o Morgan, eu acho que chegou pela live do Fagundes, né? O Jairo, acho que foi da Imperatriz, se eu não me engano. E continuam com a gente. Do Rafael, né? Perdão. Rafael, o Jairo foi do Rafael. Eu associei o Rafael por conta da ser, né, cunhado da Imperatriz. E estarem com a gente quer dizer que gostam, então sejam sempre muito bem-vindos, né? Acho que o Morgan não estava quando a gente explicou que a live era para termos a participação da Silvia Briana, a bruxa, que ficou famosa aí por ter participado de um reality show sobre paranormalidade no SBT. E, infelizmente, novamente, a conexão dela a deixou na mão. E nós, em respeito, até ela colocou um vídeo aqui para a gente trazer para vocês. E nós, em respeito a ela, a qualidade que a gente gostaria de oferecer, e em respeito a vocês, por termos já agendado essa live, nós mudamos um pouco, derivamos um pouco o assunto. Começamos a falar ali sobre Mercúrio retrógrado e chegamos onde chegamos, que são em alienígenas, né? Por conta do meio da comunicação, sendo que Mercúrio retrógrado é conhecido pelas suas manifestações nas comunicações. E estávamos então instigados a responder a Alexandre quando nos questionou seria o efeito de Mercúrio retrógrado também percebido pelas formas de ler ou de interações com o sobrenatural, como o tarô e outros oráculos, e isso fez um boom na minha cabeça, e aí a gente continuou nesse aspecto do Mercúrio retrógrado até chegar às comunicações que hoje a gente consegue perceber pela manifestação de OVNIs, ETs, UAPs e aparições extraterrestres, intraterrestres, talvez. Né? Morgan aqui. Olha o que Morgan traz. Morgan é um nome que me foi dado por intuição. Muito que bem, muito bom. E inclusive foi tema da live da última sexta-feira. E por muita gentileza eu indico que assistam a live ainda hoje do Mago Fagundes, e que da última semana ele tratou sobre nomes, né, os nomes mágicos. E aí ele também fala dessa questão das intuições gerando os nomes das pessoas, e Morgan então traz por intuição. Muito legal, Morgan. Novamente lhe digo, seja sempre muito bem-vindo, e Jairo ainda traz a sua participação. A vidente Vandinha também é muito boa. Vandinha, né? Curioso, eu às vezes pegava alguns trechos dela, principalmente no Paranormal Experience, onde ela acho que reside lá dentro já, que ela sempre me pareceu até uma evangélica. Eu não sei se a história dela anterior é de evangélica, mas algumas coisas que ela traz, ela é interessante, sim. Legal a tua participação. Ela também participou dos Paranormais, né? Sim, sim. Ela bate ponto lá, né? Não, do programa de TV. Junto com a Silvia? Não, ela era uma das participantes, das concorrentes. Bacana, não sabia junto dessa. Com a Silvia. Não sei se foi junto com a Silvia, se foi em outra ou em alguma temporada. outra. Entendi. E aí, senhor Alexandre, o senhor está... tá tudo bem com o senhor? Acabou o repertório, acabou. Já tá batendo sono, vou ter que trocar o fraldão.
É. A enfermeira Gente, já tá chamando. Isso, se você não me permitir falar mal do Paranormal Experience. Que eu tô me coçando. Olha, Contenha-se. Daqueles merdas. Aqueles A criança rebelde. embusteiros. Criança O que rebelde. é aquela porra? Ó. Não, fala sério. O que é aquela porra do... Oh, você vai participar do Ogo Pogo Pogo e vai liberar a sua vida financeira. Porra, cara. Olha, sinceramente, quem assiste aquela merda desafia... É de uma inteligência paranormal. Vamos colocar assim, cara. Ó, eu vou desafiar Porque o Alexandre. nitidamente aquela merda lá que esse cara faz, pô, deveria ser considerado até estelionato aquela porra. Ele até acordou, ó. Sinceramente. Aquilo ali deveria ser considerado estelionato. Ó, estamos Né? em 5 Uma pessoa que vai pessoas. falar Eu de vou um desafiar o assunto Alexandre. sério, Vou desafiar que é o que a gente trata aqui, que é trazer luz àquilo que para muitos é desconhecido e trazer, até sob um aspecto científico, plausibilidade para aquilo que é renegado ali pela ciência. Esses caras dizem ter a mesma proposta, mas chega para você lá, calma aí, ó, vamos fazer agora não, vai ter lá vamos fazer um encontro gigantesco. Quem tá lá? O Xuxa. Vai tomar no rabo, cara. Ó, eu vou fazer a mesma crítica com outras palavras, que é o seguinte. O que eu percebo de muitos nomes que falam de assuntos, se não correlatos, pelo menos paralelos àquilo que a gente traz aqui para o canal, é que eles, ao perceberem, eles foram aqueles pioneiros nesses assuntos, provavelmente no YouTube no Brasil, e perceberam que existia alguma certa demanda por esse tipo de conteúdo e chega uma hora que você não tem mais. A verdade um pouco é essa. Nossa dificuldade também, muitas vezes, é de ter pauta para trazer assuntos que sejam relevantes. No nosso caso aqui, parte de nós o interesse, mas também do interesse que as pessoas assistam. Aí abre-se mão de muitas coisas. E o Paranormal Experience leva muita gente boa, mas muita gente duvidosa. E é nisso que a crítica fica. Né? Dar voz, e só voz, porque muitas vezes os mais bizarros vão lá e só tem um microfone aberto. E para mim essa é a principal crítica, quer dizer, eu vou abrir mão da qualidade daquele meu conteúdo em detrimento a ter audiência, né? Ou algo no sentido, ou ter recorrência, o que quer que seja a métrica que eles usem para dizer que eles têm sucesso. Então, para mim, é a crítica que eu faço. Levar gente por levar e que fale qualquer groselha. E aí É que o nosso caso é que nós trazemos assuntos que são objetos de estudos para a gente também. E talvez essa seja a grande diferença. A gente não traz pessoas que queiram só para aumentar a audiência ou nada disso. A gente traz assuntos que são de nosso interesse e que a gente estuda, cada um pouquinho dentro do seu quadrado, mas são assuntos que interessam a nós, independente de ter um canal ou não. Exato. Então eu faço essa crítica complementar a do Alexandre ali, que já está devidamente preparado. Chamando eles para porrada. Tá fazendo assim, ó. Na verdade é assim, nós somos antagônicos ao Paranormal Experience porque eles são gratiluz e nós somos gratilúcifer. Não, mas eu acho que assim, gente, nós estamos ali beirando os 2h10 de transmissão, estamos com incríveis 6, variando entre 6 a 8 pessoas aqui durante todo o período, isso para nós é muito bom. Sabe o tônico capilar Francisco Oliveira? Alguma coisa assim? Não é da minha época, não. Não é. Eu não lembro disso. Só biotônico de vida, pílulas de vida do Dr. Dilucen. Nossa. Lembra de... E aquele fosfosol.
Cara, Qual que era aquele negócio de fígado de bacalhau? O que que era aquilo? era Óleo de era fígado de óleo de bacalhau. fígado de bacalhau. Era Mas esse o não nome tinha um mesmo. nome? Fagundes? Não, Fagundes Esse era... nome. Ah, Olha, tinha. Era óleo de fígado de bacalhau. Eu não lembro. Mas, Porra. cara, Mas tinha biotônico Fontoura, por esse exemplo. que eu porra, ia eu falar pisquei, agora. vocês foram para um assunto nada a ver. Eu só Não. pisquei, eu não sei nem como vocês chegaram aí. É o Ah, opogopono, entende? É o que eu tô dizendo, é isso, é o opogopono lá. É um cara que tá vendendo uma porra de um negócio, né? Prometendo lá o sucesso da financeira. Cara, olha, depois que os caras começaram a fazer isso, eu até assisti no começo. Eu até assistia. Até achava interessante, foi até o terceiro episódio, provavelmente. Brincadeira, foi um pouco mais adiante. Na hora que eu vi que perdeu o sentido, É. né? Pelo amor de Deus. E eu espero não. A gente não vai seguir essa linha. Essa é a grande questão. Ó, Não, Né? porque Nós não vamos fazer Não. desse assunto que é eu não caro fico. e para nós é precioso, que está por trás, inclusive, de uma teoria toda que nós vamos apresentar daqui a um tempo, né? É banalizar nesse sentido, querer view por querer view. olha aqui, o nosso querido Jairo fala, o canal de vocês, sinceramente, é muito top, muito melhor do que os canais com milhares de inscritos. Parabéns. Não Obrigada, tinha Jair. como, não tem como não agradecer, não tem como ficar lisonjeado com a tua participação, porque a gente faz com carinho, a gente está aqui, veja, né? A gente não vive do canal, a gente nem sequer tem tamanho para sermos remunerados ainda. Tivemos uma semana corrida, estamos todos aqui exaustos. Eu cheguei minutos antes da live começar, tomei chuva. Estamos Castigo. cansados, mas a gente está aqui por prazer, por satisfação. Você E quando a gente está, inclusive, com uma indumentária esquisita. É, Super. Uma Ele não tá caracterizado. indumentária Ninguém tá, né? típica. não, a Roberta tá vestida de Chuck. Assim. Com um cabelo rastafari, que ela virou ali. Eu falei assim, olha, são tranças. Tô toda errada. Eu Toda não errada tomo no banho desde ontem às 9h30 da noite. Que era Olha horário, aqui. inclusive, que eu já deveria estar dormindo. A todos nós. Olha o Morgan aqui, tá concordando com o Jairo, nos dando parabéns. Morgan, também muito obrigado. muito Super obrigado. obrigada. Muito obrigado mesmo. Esteja sempre com a gente aqui, contribua. E aí, até aproveitando falar de contribuição, eu quero lançar quem estiver Não vai pedir assistindo ao dinheiro, vivo. né? Aproveitando Ainda não. falando de Porque não contribuição. pode? Não, porque nós vamos vender um Eu ia colocar o pongo. código do Pix aqui agora, caramba. Não, mas espera, promete um pongo para as pessoas aí. Eu quero aproveitar e instigar todos que estão assistindo ao vivo e aqueles que virão assistir depois, que aqui a gente tem algo que nos é muito precioso, que são os relatos de vocês, assim como o Jairo começou a falar ali sobre as experiências, né, de coisas que viu, sentiu, relógios parando e tudo mais. Instigar a Morgan e aos demais aqui a trazerem as suas experiências, sejam com avistamentos, né, com questões que tenham vivenciado do sobrenatural, porque a gente tem um quadro que está um tanto quanto parado aqui no canal, que é o Diário Sobrenatural. Ou é Paranormal? Eu nunca lembro. Diário Tem os Sobrenatural. dois, né? Diário Não, Sobrenatural. Diário Sobrenatural, então eu falei certo. Que é um intuito nosso de colher esses relatos de vocês e trazer para o canal. A gente tem o WhatsApp, deixa eu até colocar aqui para vocês. É isso. Vou colocar aqui. Deixa eu tirar só o banner, porque não faz sentido ter isso aqui. E aqui tem pelo menos o contato do WhatsApp, que quem quiser mandar para nós, escrito ou em áudio, relatos, são tão legais para a gente, porque a gente costuma reagir
Até não ficou a melhor visualização essa aqui, né? Desculpa, Não tem gente. Eu vou problema. colocar essa aqui, ó. Essa aqui, pelo menos, não some com o rostinho de vocês aí. Mas, se vocês tiverem relatos, quiserem compartilhar com a gente, tem o WhatsApp do Defining Ghost exclusivo dele, que é o 45 999 56 25 13. Se vocês quiserem compartilhar com a gente, isso aí vai ser bem legal. A gente tende a separar, segregar alguns e trazer de uma forma que a gente possa comentar. E por mais que às vezes a gente brinque, a gente não brinca com o relato de vocês, a gente brinca com assuntos gerais. A gente leva muito a sério as experiências de vocês. Se quiserem contribuir com isso, mandem para nós. Eu só vou repetir, tá na tela, mas é o 45 99956 2513. Se quiser também mandar no Instagram, enfim, em outras redes sociais, tudo bem, mas a gente centralizando ali, se alguém quiser mandar em áudio, o Jairo, que fala das suas experiências, quer mandar pra gente, o Morgan, os demais, fiquem bem à vontade, tá? É um dos, talvez, conteúdos que a gente gera que mais me agrada e acredito que aos meus colegas aqui também, porque traz a experiência individual que é muito legal, tá? Então, acho que esse é um dos recados, e para a gente caminhar aqui já para o final, agradecendo a todos, passo a palavra para minha colega de trabalho de auditório. Oi, vem para cá, Roberta. Oi, se despeça. Oi. Gente, foi muito legal, assim. Acho que a gente não tinha muito planejado, né? Uma pauta, era mais para ser uma conversa super espontânea, e acho que virou isso mesmo, acho que era essa a intenção, mas sem perder a essência de cada um aqui, né? Que é não só falar por falar, mas é ir buscando, né? Qual o fundamento daquilo. Então, eu estou bem. Novamente, é outra live que eu me sinto muito mais integrada e satisfeita com tudo que a gente apresentou aqui. Obrigada, meninos, pelo convite. E passo agora para a palavra do queridíssimo Alexandre Broto. Faça as suas palavras de encerramento, por favor. Fala, Brotinho. Muito obrigado. Isso daí é comum, muito comum. E eu vejo que a alcunha de Brotinho faz jus à figura que se apresenta aqui, né? É um brotinho de alguma coisa. Esse nome está à sua altura, senhor Alexandre. Muito bem, exato. Então eu dou tchau. Muito obrigado. Tchau, valeu pra caralho. Eu estou com azia. E coisa de velho, né? Nossa Senhora. Tem que trocar o fraldão. Vai tomar Estomazil. Tomei e omeprazol. Isso Tomei aí. Gastrol. Muito obrigado mesmo. Pô, foi massa, pacas aí, a gente desenvolveu. E assim, eu acho que só, né, para quem estiver acompanhando aí a gente, esse mesmo assunto que a gente tocou aqui, tá, dos aliens, nós vamos fazer aqui um outro evento aqui, um episódio ao vivo, para a gente se aprofundar mais ainda nesse sentido, com pessoas que são, né, que tem vamos dizer, uma afinidade, né? Não vamos ficar taxando todo mundo que estuda meramente isso, né? Como algum ufólogo ou alguma coisa nesse sentido, mas são pessoas que conhecem muito, né? E a gente vai fazer aqui mais ou menos isso, tentar desvendar o que é que seriam isso aí, quais né? Qual é a intenção desses avistamentos. E fora que também Silvia Briana vai ficar pendente aqui até a hora de dar certo. A hora que der certo, nós abandonamos ela. E beleza. Antes disso, não. E vou desafiá-los a saber que o senhor Alexandre possui um extraterrestre em cativeiro na sua casa. Infelizmente ele está viúvo, mas se mantém em cativeiro. É uma denúncia que eu vou fazer aqui pro... Existe o IBAMA de extraterrestre? Ele pulou assim da nave. Pelo menos não tá dentro de uma garrafa, né?
Poderia estar dentro de uma garrafa. Aí seria um demôniozinho, né? Um Janzinho. Eu salvei a fêmea. Salvou Ele eu fêmea, não né? consegui. Sim. Fêmea eu salvei. Inclusive, Ele eu não consegui. Fazer a o quê? gente tinha que achar essa parte do vídeo onde ela se joga, se ela se suicida. Tinha. Porque como é que aconteceu isso? Né? É mistério. É um mistério. Bom, gente, tendo dito tudo isso e mais um pouco, é que eu também me despeço de todos vocês, agradeço a Kátia, ao Jairo, ao Morgan, a todos que de certa forma participaram direto ou indiretamente aqui. Agradeço também a alguém que ainda está na Twitch nos assistindo, que eu não sei quem é, mas assim mesmo eu agradeço. E parto para os momentos finais, onde nós nos referimos àquele filósofo platinado da Rede Globo que nos alegrava num programa nas tardes, chamado Vídeo Show, que é o seu Miguel Falabella, um grande pensador que ao término de todos os seus programas, ele nos trazia a seguinte palavra: Gratilúcifer a todos, durmam bem, não façam nada que eu não faria e voltem em breve. Até. Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Esse